Vamos ler um texto, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 5, e depois o versículo de número 9 até o versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o de número 5, diz assim: Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora o versículo de número 9. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Amém. Queridos, aqui conta um pouco da história da conversão de Paulo, ainda Saulo, um perseguidor dos cristãos, um perseguidor daqueles que tiveram um encontro com Jesus, estavam propagando o seu evangelho. E com a conversão de Paulo, causa um espanto para muitos daqueles irmãos. Na escola dominical a gente até comentou um pouquinho, provavelmente todos nós já tivemos, talvez amigos ou conhecidos, que a gente olhava para aquelas pessoas e dizia aquela famosa frase: para esse aí não tem mais jeito, para esse aí não tem mais saída, né? É praticamente impossível ter jeito para essa pessoa. Paulo, talvez, ainda como Saulo, talvez seria mais ou menos assim. Os irmãos olhavam para ele, um perseguidor de cristãos, um cara que consentia com a morte dos cristãos. Provavelmente os irmãos olhavam para ele e falavam: esse aí é impossível. Mas quando a gente vê o encontro que o homem ou a mulher ele tem com o Senhor Jesus, a sua vida transforma totalmente. O evangelho que não transforma, o evangelho que não liberta pessoas, nós podemos considerar um evangelho falso, porque o evangelho ele transforma o pior dos pecadores. Ananias, ele recebe uma ordem e ele diz, ainda espantado: Senhor, tem certeza? O Senhor sabe o que esse homem fazia? Esse homem estava perseguindo e procurando matar os cristãos. E Jesus diz a Ananias: este homem foi escolhido para sofrer pelo evangelho. Queridos, em um tempo em que o evangelho é só de ganho, é só para ganhar, nesse tempo, e a gente estava comentando um pouco a respeito disso,
nesse tempo era meio que perder, porque você era perseguido, você perdia posses, você sofria, no caso de Estevão, foi apedrejado até a morte. Talvez muitos hoje vivam um evangelho de fachada, um falso evangelho, como a carta de Gálatas, como nós estamos estudando na classe dos jovens, fala. Vivam um falso evangelho. Mas nós estamos aqui, temos a oportunidade e temos uma igreja onde nós ouvimos um evangelho da cruz, um evangelho de Jesus que transforma o homem, que transforma a mulher, que muda histórias. E nós temos que valorizar isso, valorizar aonde estamos e o evangelho que estamos ouvindo, porque é este evangelho que nos livra da maldição, é esse evangelho que vai salvar pessoas, é esse evangelho que vai transformar vidas aqui neste lugar. Que nós possamos nos achegar e nos entregar para Deus cada vez mais, porque percebemos que os dias são maus. Infelizmente, não haverá melhora, não tem perspectiva de melhora neste mundo físico, neste mundo material. Mas quando olhamos para Jesus, nós podemos ter a perspectiva de melhorar cada um de nós, a nossa vida espiritual. Cada um de nós podemos nos achegar a Ele, nos achegar ao trono da graça. E como tem um hino que diz, o lugar mais alto para se estar é aos pés do Senhor, é aos pés da cruz. O Espírito Santo Ele quer encher as nossas vidas, os nossos corações. E não apenas para a gente ficar parado, estacionado em um local, mas para propagar o que Jesus pode fazer na vida de um homem, como Paulo, antes perseguidor, que procurava matar cristãos, mas o poder de Cristo, ele é tão grande, tão forte e tão esplendoroso, que esse homem de perseguidor, ele passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Talvez, irmãos, em tempos que estamos vivendo, falar a verdade ou falar a respeito de Jesus irá nos causar algum dano, talvez até algum tipo de perseguição, mas que nós não venhamos nos acovardar diante daquilo que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou e nos ordenou, e nós devemos dizer que Ele é Senhor das nossas vidas, e que todo mundo que está, de uma forma, está condenado, Jesus, Ele pode salvar. Jesus pode tirar da situação que essas pessoas se encontram e trazer para a maravilhosa luz.